Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um dos SUVs de 7 lugares mais vendidos do Brasil e que recebeu um novo motor. Esse aqui é o Jeep Commander na versão Overland 2.2 Turbo Diesel. E nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes desse carro. Então vamos falar, claro, desse novo motor, os dados de consumo, o nosso consumo pessoal, o desempenho que a gente vai testar na prática, acabamento, preço, espaço interno, 7 lugares, enfim, a gente vai falar de tudo para descobrir se vale a pena ou não você levar para casa o Jeep Commander Overland. Como de costume, vamos começar falando sobre o design. Aqui a gente já percebe uma mudancinha em relação às outras versões. Nessa configuração diesel, a base do para-choque é um pouco mais alta, justamente para melhorar a capacidade off-road do carro. A grade continua aqui com as 7 fendas características da Jeep nesse acabamento prateado. O logo da Jeep, se vocês repararem aqui, ele tem um bronze em volta, fica realmente bem bonito. E falando já para vocês sobre o conjunto de iluminação, ele é 100% em LED, mas para um carro desse valor, que eu falo daqui a pouquinho, deixa a desejar. Por quê? Você tem aqui a seta que é dinâmica, e isso é um ponto positivo. O DRL fica ali na parte de baixo, que é a luz de lanterna, também possui a mesma intensidade, a não ser que você desligue o carro, né? E já adianto que esse DRL, infelizmente, não pode ser desligado lá pela central multimídia ou pelo painel. Ou seja, à noite, se você estiver com a chave acionada, ele vai ficar chamando a atenção. A parte boa é que quando você aciona a seta, ele não precisa desligar o DRL justamente porque ele fica ali embaixo. Agora, o conjunto principal de iluminação, que seria o farol alto e o farol baixo, eles são em LED, mas ainda do tipo por espelhos. A gente testou aqui recentemente o Tiguan Allspace R-Line, que além de projetores, ele tinha faróis adaptativos, faróis dinâmicos, ou seja, um sistema muito mais moderno e inteligente. Lembrando, você tem também o ajuste elétrico de altura e o farol automático, mas não adaptativo. Você tem ali embaixo faróis de neblina, isso é algo que está sumindo dos carros, então ponto positivo, e ele tem a luz de conversão estática até 40 km por hora. Então, virando o volante em baixa velocidade ou dando seta, ele vai acionar o farol de neblina somente desse lado para ajudar a iluminar a curva. Mas aqui para a lateral a gente percebe rodas de liga leve aro 19 com pneus de uso urbano medida 235/50. Esse desenho de roda é o mesmo que a gente já viu no Compass Overland, também na versão 2.0 turbo gasolina aqui do Commander, então já é uma roda bem conhecida. E o legal é que esses pneus têm a tecnologia Seal Inside, significa então que ele é autovedante e ele consegue evitar a perda de pressão do ar em perfurações de até 5 milímetros de diâmetro na banda de rodagem, tá? Se for na lateral, por exemplo, não vai adiantar. O Run Flat, lembrando, é um pouco diferente, pois ele consegue rodar com pressão zero e exige rodas especiais, o que não é necessário nesse caso do Seal Inside da Pirelli. Aqui ele evita que a pressão seja perdida. Você tem aqui do lado retrovisores com acabamento em black piano, tem a parte de baixo cromada, repetidor de seta em LED, e esses retrovisores também possuem, além de outras funções, uma iluminação em LED de cortesia. Vou colocar uma foto aí para vocês verem como fica durante a noite. Aqui abaixo você tem o nome Commander, também com aquele bronze do lado, que fica bem legal. Tem um detalhezinho cromado ali na parte de baixo. As maçanetas são na cor da carroceria e a coluna B, felizmente, é em black piano, assim como o arco inferior dos vidros. Somente o arco superior aqui que é cromado, que ele vem até aqui atrás. Esse detalhe me lembra aqueles carros de funerária antigos, né? Mas acho bonito. Tem um rack de teto aqui com detalhe cromado também, lembrando que ele suporta até 50 kg, caso você coloque as barras transversais. Todas as versões do Commander trazem o teto em preto e você tem também aqui de série o teto solar elétrico panorâmico, que depois a gente fala melhor para vocês. Agora reparem no seguinte, o vidro da frente ele é muito mais claro do que o vidro traseiro, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Os vidros de trás são naturalmente mais escuros. Já aqui na traseira ele é praticamente idêntico às outras versões, mas com pequenas exceções. Para você identificar que esse é o Commander 2.2 Turbo Diesel, você pode ver que tem aqui o símbolo 4x4. Só que a versão 2.0 Turbo Gasolina também tem. A questão é que o para-choque lá é um pouco diferente porque tem duas saídas de escapamento. E esse para-choque aqui é igual ao da versão 1.3 Turbo. Então se tiver esse para-choque com o logo 4x4, aí você sabe que é o 2.2 Turbo Diesel. Poderia ter um logo indicando que é a motorização diesel, né? Desse lado você tem o emblema Overland, o logo Jeep também com aquele sombreado em bronze. Falando sobre o conjunto de iluminação, a primeira coisa que eu destaco para vocês é que, assim como o DRL, a luz de lanterna traseira liga junto com a chave, fica sempre ligada. Você tem também em LED a luz de freio, que fica na mesma posição,
Aqui do lado esquerdo a luz de seta, esse carro já merecia uma seta dinâmica, né? Ia ficar bem bonito. E ali na parte de baixo, no para-choque, você tem a iluminação de REC, também em LED, assim como a luz de placa. Faltou, porém, uma lanterna de neblina traseira. Ponto positivo é que o brake light também é em LED e bem grande, inclusive. Vocês não estão hypando os vídeos aqui no canal, hein? Então peço por favor que você vá ali perto dos comentários, clique no botão de hypar porque é totalmente gratuito, assim como essa completíssima avaliação para vocês. Aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo que também é gratuito e ajuda muito o nosso canal. Agora vamos falar da principal novidade aqui do Commander Overland, que é o motor 2.2 turbo diesel. Primeiro ressalto que essa versão Overland ela tem a opção do motor 1.3 turbo flex, tem a opção desse diesel e tem também a opção do 2.0 turbo a gasolina que a gente já testou aqui no canal inclusive. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e traz uma potência máxima de 200 cavalos a 3.500 rotações e um torque máximo de 45,9 a 1.500 rotações. Para efeito de comparação, o antigo 2.0 turbo diesel tinha 170 cavalos somente e 38,7 de torque, ou seja, os números aumentaram bastante. A transmissão aqui é automática convencional de 9 marchas. Por que você tem inclusive tantas marchas assim no câmbio? A tração, ela aqui no Commander, ela é no mínimo automática, tá? Ou seja, ele vai ser prioritariamente dianteiro, mas quando ele detectar necessidade, automaticamente ele vai acoplar o eixo traseiro também. Agora, lá pelo botão no console, você consegue acionar o 4x4 Lock, ou seja, ele vai ficar sempre com tração nas 4 rodas, ou ainda acionar o 4x4 Low, que seria a reduzida. Porém, esse carro não tem uma caixa reduzida de fato. Se tivesse, seriam 9 marchas normais, mais 9 marchas reduzidas. Aqui não, são 9 ao total. Então a gente pode dizer que é uma reduzida eletrônica. Ele vai usar a primeira e no máximo a segunda marcha, que tem relações bem mais curtas, como se fosse uma reduzida. Antes dos dados de desempenho, cito que esse carro tem 1.943 kg, ou seja, é bastante coisa, né? E a capacidade de reboque, essa não é muita coisa não, são 400 kg num reboque sem freio. Segundo os dados oficiais da Jeep, esse carro acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e atinge 205 km por hora de velocidade máxima. Mas só para efeito de comparação, antes o Commander fazia o 0 a 100 em 11,6 segundos e atingia 197 km por hora de velocidade máxima. Então os números melhoraram bastante. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo o Inmetro, na cidade ele faz 10,3 km por litro, passando para 13,4 km por litro na estrada, obviamente com diesel. Agora, eu testei esse carro durante uma semana, rodei bastante com ele e posso dizer que na cidade, geralmente, ele fez entre 10,5 e até 12 km por litro em condições mais favoráveis. Lógico que a gente fez também aquele teste de consumo urbano padrão aqui no canal, no trecho de sempre, com ar ligado, e ele fez 11,1 km por litro. Já na estrada, geralmente, o consumo ficou entre 16,5, 17 até uns 19,5 mais ou menos. Se você pegar condições de marginal, por exemplo, onde você anda numa velocidade mais constante, você passa até de 20, 21 km por litro com esse carro, então é muito econômico. No nosso trecho padrão de estrada, também com ar ligado, ele fez 19,1 km por litro. Também cito, aproveitando esse momento, que o tanque de combustível tem uma capacidade para 61 litros, acho que poderia ser até maior, e esse carro, por ser diesel, tem o tanque também de Arla 32, que é aquele reagente químico composto por 32,5% de ureia para ajudar a reduzir a emissão de poluentes. Esse tanque tem 13 litros de capacidade e lá no painel ele informa para você quando está acabando o Arla 32. Aproveito esse momento um pouco mais técnico para a gente falar sobre a suspensão dianteira, que é independente do tipo McPherson, assim como a traseira. Atrás geralmente é multilink, né? Aqui não, a Jeep usa McPherson também atrás. E os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui no caso da dianteira. Outras informações que eu gosto de citar, esse carro é produzido sobre a plataforma Small Wide 4x4 monobloco. Lembre-se que carros como o Toyota SW4 e Mitsubishi Pajero Sport trazem uma carroceria sobre chassi. Também ressalto que esse carro é brasileiro, ele é produzido lá em Goiânia, Pernambuco. Vamos aproveitar o Commander aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Vou fazer um comparativo com outros dois modelos que, digamos que se assemelham a este carro. Dessa vez eu escolhi o Mitsubishi Pajero Sport e também o Volkswagen Tiguan Allspace, esse que passou muito recentemente por avaliação
aqui no canal. De comprimento a gente tem praticamente 4,77 aqui no Commander, 4,78 no Pajero e 4,73 no Tiguan. De largura, 1,86 aqui no Commander, ou 2,4 se você levar em conta também os retrovisores, enquanto o Pajero Sport tem 1,81 e o Tiguan 1,84. De altura, praticamente 1,70 aqui no Commander, ou um pouco mais de 1,72 levando em conta os racks de teto, enquanto o Mitsubishi tem 1,80 e o Tiguan 1,66. Entre eixos, 2,79 aqui no Commander, exatamente 2,80 no Pajero Sport e 2,79 exatos no Tiguan Allspace. Falando agora sobre capacidade off-road, até porque esse carro é 4x4, você tem aqui uma altura mínima em relação ao solo de 21,3 centímetros, porém, entre os eixos, ângulo de entrada aqui na frente, 26,4 graus. Ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 22,2 e o ângulo de saída lá atrás, 24,4. São bons números. A capacidade de imersão, de acordo com o manual, é de 48 centímetros. Essa acho que poderia ser um pouco melhor. Esse aqui é o interior do Jeep Commander Overland Turbo Diesel. Vamos conferir como que é o acabamento? Macio ao toque aqui na parte de cima. Aqui você tem um suede, olha que acabamento legal, né? Agora aqui volta a ser um plástico duro, só que detalhe, ó, bronzeado aqui, e é um bronzeado discreto, tá? Não fica assim muito chamativo, bastante bonito. Agora, aqui embaixo, apesar dele também ser marrom, inclusive é o único tipo de acabamento interior para esse carro, tá? Você não consegue escolher de outra cor, ele é em plástico duro. Você tem aqui o comando dos faróis, a regulagem elétrica de altura e aqui para você reduzir o brilho do painel de instrumentos multimídia quando está com o farol baixo ligado. Acabamento aqui de porta, você pode ver que é macio ao toque também aqui na parte de cima. Aqui já volta a ser um plástico duro e depois um couro também em marrom. Na parte de baixo, lógico, também um plástico duro e você vê ali o símbolo da Harman Kardon na saída do alto-falante. Aqui em cima a gente pode ver que tem uma peça em black piano, a maçaneta prateada, e destaco que ela tem uma iluminação ambiente discreta. Vou colocar uma foto aí para vocês que à noite ela aparece um pouco melhor. Aqui você tem duas memórias para o banco do motorista, porém ela só pode ser alterada com câmbio em parque. Então se você estiver na estrada, por exemplo, você vai ter que parar no acostamento, esperar fazer a mudança aqui para depois retornar à sua viagem. Não faz sentido algum, né? Tem aqui um pequeno porta-objetos, os retrovisores têm um rebatimento elétrico, mas não possuem aquela função tilt-down que abaixa o espelho direito quando engata ré. Aqui abaixo vocês podem perceber que cabe tranquilamente essa nossa garrafinha de 500 ml da Volvo, porém uma garrafa de 1,5 litro aqui ela vai ficar muito apertada, tá? Você tem que espremer ela. E aqui você tem também um espaço para porta-objetos. Lembrando que essa região aqui também tem iluminação, vou colocar a foto aí para vocês verem melhor. Aqui abaixo a gente encontra uma soleira da Jeep em alumínio, os tapetes aqui são em carpete, pelo menos tem travas, mas para um carro 4x4 deveria já ser em borracha, né? O banco do motorista, assim como do passageiro, tem ajustes elétricos, incluindo de lombar, e como eu falei, para cá tem duas memórias disponíveis. E falando aqui de bancos, o revestimento também é marrom, ele é todo em couro, não é microperfurado, porque vocês podem ver que não tem ventilação nem aquecimento. Porém, você tem uma espécie de suede aqui nas laterais e nessa parte aqui de cima. Pelo menos o apoio de cabeça é ajustável, não tanto quanto o Tiguan, mas tem o nome Overland aqui, e vale ressaltar que por ser elétrico, você perde aqui aquele porta-objetos abaixo do banco que algumas versões possuem. Vamos falar sobre o sistema de ar-condicionado. A gente tem aqui um sistema dual zone, ou seja, você regula uma temperatura para o motorista e outra para o passageiro, mas lá no Tiguan ele é de 3 zonas. Você tem aqui pelo menos todos os comandos físicos, isso é muito bom, e se você preferir, você pode mexer aqui pela central multimídia também, você escolhe. E aqui na central você também tem a opção do ar-condicionado traseiro. Porém, pessoal, não é uma zona independente, tá? Que você regula somente a força da ventilação. E você pode bloquear aqui para ninguém ficar mexendo, se você quiser. Seguindo pelo painel, a gente encontra essa peça em black piano com o botão para desligar o controle de estabilidade, para desligar o assistente de permanência em faixa, pisca-alerta para desligar os sensores de estacionamento, e já adianto para vocês que eles sempre ativam sozinhos no trânsito por qualquer coisa. E além do mais, reparem no seguinte, eu vou desligar e ligar aqui o sensor só para vocês verem que toda vez que aparece uma notificação, ele minimiza os ponteiros ali do painel, e ele fica bastante tempo com ele minimizado. Perceberam? E quando ele detecta também algum carro na frente, alguma coisa assim do sensor, ele também aparece por ali, então ele fica atrapalhando a sua condução. Por isso que eu deixei ele desligado, só que aí você vai ter que ligar novamente quando for estacionar. Falando em estacionar, você tem aqui o Park Assist, que é o estacionamento automático, que a gente também mostrou ali no vídeo de assistência de condução.
e aqui ainda o aviso do airbag do passageiro caso esteja desligado. Aqui abaixo, perto do ar-condicionado, a gente tem comando físico para o volume ou para mutar o áudio, e desse lado direito aqui para você passar as faixas ou usar aqui como se fosse um Enter, e também para desligar a tela da multimídia, deixando o áudio funcionando. Aqui abaixo, carregador de celular por indução, ele tem como se fosse aqui umas abas para travar o celular, mas na prática ele fica escorregando. Pelo menos você tem uma luz ali para indicar o carregamento e tem refrigeração, mas você pode colocar, sei lá, um biscoito, um chocolate, alguma coisa assim, que você usando o ar-condicionado, claro, né, ou a ventilação, ele sempre vai deixar esse ambiente aqui refrescado. Só não coloque chave porque pode acabar danificando. Você tem ali duas entradinhas USB, que são iluminadas à noite. Esse console central em Black Piano. Aqui você tem um acabamento também revestido em couro, olha que legal. Porém, faz muito barulho isso aqui enquanto você está dirigindo. Eu vou tentar mostrar isso no test drive. Acabamento aqui em Black Piano, com bronzeado aqui nas laterais. Alavanca de transmissão com trocas de marcha manuais, se você preferir. Freio de estacionamento eletrônico. Aqui você tem o seletor de terrenos, então você pode escolher o Sand ou Mud, que seria areia e lama. O Snow, que é neve, ou no Brasil você usa para grama molhada, alguma coisa assim. Ou deixar no modo automático. Aqui você tem o Auto Hold, que segura o freio até você pisar no acelerador, caso você deixe ativado. O 4x4 Low, que eu falei para vocês. Aqui o assistente de descida, que a gente mostrou também no vídeo de assistências. E o 4x4 Lock, que eu também já expliquei. Aqui atrás você tem, perdoem pela sujeira, mas você tem um nicho onde você pode, por exemplo, colocar o seu celular. E você tem, é lógico, dois porta-copos. Aquele ali tem o detalhe de uma bússola. E reparem que ele tem ajustes, então garrafas maiores ficam bem presas aqui. Aqui atrás, apoio de braço. Também faz bastante barulho enquanto você está dirigindo. Tem o detalhe Jeep 1941, também é em marrom, é em couro. Você pode ajustar aqui para frente, mas não tem ajuste de altura. O que você pode fazer é abrir esse compartimento, onde você encontra aqui essa base, que você consegue inclusive tirar ou levantar. E ali embaixo você tem um ótimo espaço, mas esse compartimento não é refrigerado, infelizmente. Falando agora do porta-luvas, ele desce suavemente, tem um espaço mediano, tem uma iluminação ali, embora não seja em LED, mas falta a refrigeração que o Tiguan já possui. Aqui na parte de cima a gente percebe que o acabamento é escurecido, você tem um porta-óculos aveludado aqui para o motorista, para o passageiro você tem uma alça de mão que volta suavemente, e para ambos você possui aqui o ajuste de altura dos cintos de segurança. Aqui em cima você tem retrovisor interno eletrocrômico, que eu gosto que você pode desligá-lo se você preferir. E aqui não vou conseguir focar agora para vocês, mas você tem aqui o botão SOS, que é do sistema de conectividade inteligente da Jeep. No quebra-sol você tem um porta-documentos, tem tampão, tem espelhinho, tem iluminação, porém ela não é em LED, pelo menos ela é dupla, né? Aqui no passageiro, mesma coisa, incluindo o porta-documentos. Agora, o que me decepciona muito é esse console aqui superior. Por quê? Você encontra iluminação dupla, mas, ó, não é em LED, hein? Algo tão simples num carro tão caro. O Tiguan, por exemplo, tem tudo em LED. Aqui você tem o botão de abertura e fechamento da tampa do porta-malas, que é elétrica. Aqui os comandos do teto solar. Esse botãozinho aqui vai fazer o teto solar somente levantar, assim como ele está agora. Agora, você puxando aqui para cima, ele vai abrir completamente, ou até onde você mandar parar, né? E ele abrindo, ó, você pode puxar mais um pouco para ele ficar um pouco mais aberto. Dando outro toque, ele volta aqui também de forma automática. Lógico que você tem também a redinha por esse outro botão, né? Que você pode comandar ali atrás e deixar o interior mais escuro. Outra coisa que eu destaco é que, tá vendo esse buraquinho que você tem aqui no centro? É uma iluminação de cortesia. Vou colocar uma foto também para vocês verem, inclusive a diferença dela ligada e desligada, que ilumina um pouquinho aqui o console central. Não é muito, mesmo na intensidade máxima, mas ajuda. Agora, também não é em LED, tá? Falando sobre volante multifuncional, tem um couro que eu acho de boa qualidade, só que esse volante é bem grande, tá? Para uma condução um pouco mais esportiva, por exemplo, ele não fica tão bom, não. Desse lado direito, você tem os comandos do piloto automático adaptativo, também a centralização de faixa. Já mostramos isso no vídeo de assistência à condução. E desse lado esquerdo, você tem os comandos ali para o painel de instrumentos. Esse volante é multifuncional, tem um ajuste de altura e profundidade, e os comandos dele ficam, na verdade, aqui atrás. Tem os pedal shifts para trocas de marcha, e embaixo você tem o comando aqui do lado direito para trocar o volume e do lado esquerdo passar as faixas ou trocar a fonte de áudio pelo botão central. O problema é que esses botões não funcionam se a chave estiver desligada, mesmo com a multimídia ligada.
Aqui do lado esquerdo você tem aquela haste de seta bem molenga, como praticamente todo modelo da Stellantis, e quando você aciona aqui o farol alto, inclusive o farol alto automático, ela fica meio distante aqui do volante, o que eu não gosto muito não, para ser sincero. E desse lado direito você encontra sensor de chuva, que costuma passar sem necessidade, mas pelo menos tem. Vamos falar agora sobre o painel de instrumentos. Primeiro deixa eu mostrar aqui o botão presencial, que é bem bonito inclusive, e quando a gente aciona aqui o painel você tem uma animação ali com o nome Commander. Agora, esse painel tem uma tela de 10,25 polegadas, mas que a definição sinceramente não é muito boa não. Vamos às funções. Mexendo aqui pelo volante você encontra essa tela inicial, onde tem o velocímetro e o conta-giros como se fossem analógicos, mais o velocímetro digital no meio. Passando para o lado direito, você tem os assistentes de direção, você pode inclusive deixar ele com zoom ou não, só que os ponteiros ficam minimizados. E segurando OK, você coloca esse conta-giros aqui digital, mas perde o velocímetro como se fosse analógico, né? Um toque para baixo, você tem aqui os dados de autonomia, consumo instantâneo, e essa média de consumo que você reseta separadamente dos outros trips. Para a direita você percebe aqui alguns dados do carro, como a temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do câmbio, temperatura do óleo e também a tensão da bateria. Outro toque para a direita, você encontra ali o nível do óleo, não está aparecendo porque o carro está desligado, né? Você encontra também a pressão individual de cada um dos pneus. Aqui o nível do Arla 32, que eu falei para vocês, e volta para a tela inicial. Para baixo você encontra os trips de viagem ou de consumo, né? Você tem o trip A e o trip B. Porém, vocês podem ver que o tempo fica contando mesmo com o motor desligado, caso a chave esteja acionada, e ele não mostra pra gente a velocidade média do trajeto. Inclusive, aquele painel de 7 polegadas da Stellantis tem mais trips, então só 2 aqui eu acho até pouco. Mais um toque para baixo, você tem ali o estado do terreno, que seria o seletor de terrenos. Quando a gente troca aqui no console, vocês podem ver que ele vai mudar ali também, ó, Snow, pista escorregadia, o Sand e Mud ele vai até desligar o controle de tração, e no automático a gente percebe que ele já liga o controle de tração e ele mostra ali, ó, For WD automático o tempo inteiro, que adapta-se às condições da estrada. Porém, você não tem um gerenciamento da tração. Você não vê, por exemplo, quando ele está mandando tração para as rodas traseiras ou quanto de tração ele está mandando. Isso aqui só mostra o modo que você escolheu, que também mostra ali no console. Aqui abaixo você tem as informações da música, caso ela esteja tocando. E aqui abaixo você tem algumas advertências do carro, né, se por acaso tiver alguma anomalia. Mais um toque para baixo você tem as configurações de tela. Então, dando um OK, você pode selecionar ali no canto superior direito a temperatura externa, a hora, a distância do percurso A, a distância do percurso B, deixar sem nada ou de novo a temperatura externa. A mesma coisa vale aqui para o canto superior esquerdo, mas vocês podem ver que você não consegue deixar o consumo ali como atalho, é só a distância. Vai entender, né? Você pode também o odômetro deixar ativado ou desativado para ele mostrar, e menus favoritos aqui eu já vou explicar para vocês. Você pode também voltar para as configurações originais. Aqui para o lado direito você tem as configurações em si do veículo, que você pode ligar ou desligar o assistente de partida em rampa e o airbag do passageiro. Aquele menu do favorito, na verdade, é esse botão aqui do volante, ó. Quando você clica aqui, você pode acessar mais fácil, ó, as telas do painel de instrumentos, né? Agora, não mostra a marcha que está engatada, e são 9 marchas, bem que poderia mostrar. Agora, como eu disse para vocês, qualquer notificação aqui nesse painel de instrumentos, inclusive do próprio sistema de assistência à condução, ó, vamos dar um exemplo, abrir a porta, ó, ele vai minimizar ali os ponteiros. Então isso não é legal, ele fica te atrapalhando na condução. Então, sinceramente, o painel de instrumentos eu vou considerar como um ponto negativo para um carro desse valor. E eu voltei aqui para o lado de fora do Jeep Commander para a gente falar sobre a chave presencial. Acho que ela poderia ser mais bonitinha já, né? Mas tem aqui abertura e trancamento das portas, tem a abertura elétrica do porta-malas e também a partida remota do motor, onde ele vai deixar o motor ligado por 15 minutos. Bom, a chave está aqui no meu bolso. O carro está destrancado e quando eu clico aqui com a chave perto, vocês podem ver que ele vai rebater os retrovisores e subir automaticamente todos os vidros até o final. Mas olha ali, hein? Rapaz, ficou faltando teto solar, né? Então como que eu fecho o teto solar? À distância não dá. Custava mesmo fechar o teto solar junto? Agora com o carro trancado, se a gente segurar aqui o botão de abertura, ó, ele vai abrir os vidros. Isso também até o final, não precisa ficar esperando. Agora eu quero falar para vocês sobre a lista de equipamentos. A gente tem porta-malas com abertura elétrica, incluindo movimento de chute, revestimento interno em couro e suede, rodas de liga leve aro 19 com pneus com a tecnologia Seal Inside, teto solar elétrico panorâmico,
pedal shifts no volante, sensores crepuscular e de chuva, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, apoio de braço dianteiro e traseiro, ar-condicionado digital Dual Zone com comando independente da força da ventilação para a segunda fileira de bancos, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, câmera de ré, chave presencial com partida remota, controles de tração e estabilidade, sensor de fadiga, faróis Full LED com ajuste elétrico de altura, seta dinâmica e o farol automático, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, assistente de partida em rampas, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, assistente de descida, que é o HDC, lanternas traseiras Full LED, sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, painel digital de 10,25 polegadas, ACC com Stop and Go, retrovisor interno eletrocrômico, protetor de cárter, reconhecimento de placas de trânsito, retrovisores com repetidores de seta em LED e rebatimento elétrico, seletor de terrenos, 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, mais um de joelho aqui para o motorista, parque assist, que é o estacionamento automático, bancos dianteiros elétricos com memória para o motorista, sensor de pressão individual dos pneus, tapetes em carpete, carregador de celular por indução ventilado, segunda fileira de bancos com ajuste de distância e inclinação, correção e centralização de faixa, que é o ADA, e a terceira fileira com ajuste de inclinação também. Lógico que além de tudo isso, você tem aqui essa central multimídia, a Uconnect, com tela de 10,1 polegadas. Ela tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Vocês podem ver também que tem aqui o sistema de perfis, então você seleciona algumas das suas preferências para não ter que ficar mudando as configurações toda vez que mudar o condutor. Tem também aqui o GPS nativo, que funciona muito bem inclusive, caso você não possa usar o Waze ou Maps. Tem o Adventure Intelligence Plus, que seria aquele sistema de conectividade inteligente, onde você consegue fazer operações remotas através do celular, por exemplo, colocar um limite para quando ele sair daquela área, ele alertar no seu celular, ou um limite de velocidade, enfim, são várias funções. Tem o Off-Road Pages, você encontra algumas informações sobre o ângulo de direção, o medidor aqui dos acessórios, que você também tem ali no painel. Você tem também o eixo lateral e longitudinal, né, o ângulo que ele está, e o Select Terrain, que seria aqueles modos de seleção de terrenos. Lembrando que esse carro não tem modos de condução, tá? Por exemplo, um Eco, um Sport, nada disso. E aqui você também vê, por exemplo, ó, a posição do carro, inclusive a altitude que você está. Essa central multimídia ela também possui 5 entradas USB, sendo 2 delas do tipo C. Tem o sistema de som Harman Kardon com 450 watts e 9 alto-falantes mais o subwoofer. E esse sistema de som tem a tecnologia Fresh Air, que ele dispensa a caixa do subwoofer e usa os próprios dutos do carro para fazer os sons mais graves. Essa central multimídia ela tem uma resolução realmente excelente, muito boa, uma qualidade de imagem muito bonita. E tem, lógico, também aqui a câmera de ré, que você pode, inclusive, acionar sem engatar a ré. Quando você vem aqui nos controles, você consegue encontrar a câmera. A qualidade é mediana. Para um carro desse valor, acho que poderia ser melhor. A gente já vai falar de preços. Você tem aqui uma função de zoom e só isso, tá? Você tem também, lógico, a linha de guia dinâmica, que mexe de acordo com o volante, mas faltou uma câmera 360 graus ou até mesmo mais opções de visualização para essa câmera aqui de ré. E agora um dos pontos mais importantes de todo o carro, o preço. Quanto custa aqui o Jeep Commander nessa versão Overland Turbo Diesel? Custa hoje, na linha 25, R$ 314.490. E logo após a nossa gravação, a Jeep lançou a linha 2026 do Commander, inclusive com um novo visual e pequenas mudanças na lista de equipamentos, mas com uma boa redução de preços. Essa versão Overland Diesel na linha 2026 agora custa R$ 308.490, ou seja, R$ 6.000 a menos do que a linha 2025. Isso significa que, muito provavelmente, as unidades 2025 0 km que você encontrar nas concessionárias estarão com descontos ainda mais generosos. Pelo menos a gente não tem opcionais para esse carro, tudo é de série, e as cores, quase todas elas são gratuitas. Nas sólidas a gente tem a preto carbon, nas metálicas a prata billet, esse azul jazz, que é muito bonito, que vocês viram, também o cinza granite, todas gratuitas. Nas perolizadas você tem a Slash Gold, que também é como se fosse um dourado, gratuito, e a única que é cobrada é a branco polar, que custa R$ 3.000, que também é perolizada. Agora eu senti falta de um tom de vermelho ou um marrom, como o Compass já teve no passado, e aquele cinza Sting, que parece um Durepox,
é só da versão Black Hawk, acho que poderia estar disponível para essa aqui também. Agora, falando sobre garantia e revisões, os modelos da Jeep hoje possuem 5 anos de garantia sem limite de quilometragem, e as revisões acontecem a cada 20 mil quilômetros, aqui no caso dessa versão diesel, ou 12 meses, sendo aquilo que acontecer primeiro, logicamente. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. O revestimento dos bancos é praticamente idêntico ao lado da frente, porém não tem aqui o símbolo Overland. Você tem porta-revistas atrás dos dois bancos dianteiros. Aqui em cima você percebe uma alça de mão que volta suavemente. Tem também aqui um ganchinho para você pendurar alguma coisa. E tem também uma iluminação, ó. Não é em LED para variar, né? Aqui do lado esquerdo exatamente a mesma coisa. Aqui no centro a gente percebe as saídas de ar traseiras e ali embaixo, além de 2 entradas USB, tem o comando independente da ventilação que eu falei para vocês, para você colocar uma força maior ou menor aqui só aqui atrás. Acabamento de porta, plástico duro aqui em cima, mas pelo menos mantém essa boa região nesse couro marrom. Você vê um tweeter aqui na porta, um pequeno porta-objetos, ali um porta-garrafas até que grande para uma porta traseira. Agora o porta-objetos aqui inclinado, então não vai caber nada. Agora você tem um easter egg ali, ó, que parece que é um lobo, alguma coisa assim, não consegui identificar muito bem. E antes da gente falar sobre espaço interno, eu quero lembrar vocês que esses bancos eles possuem aqui o ajuste longitudinal, ou seja, você consegue colocar ele para frente ou para trás. Vai ser meio difícil de mostrar, pessoal, aqui com uma mão só, mas ó, tá vendo? Você consegue colocar ele bem para frente, ó. Esse aqui é o máximo, ou tudo para trás. E o encosto aqui, tanto aqui do banco do lado direito, ou então desses outros dois bancos, você consegue puxar essa aletinha aqui do lado para regular, ou para rebater eles totalmente, né? Ou para você regular aqui a inclinação. Então, olha a diferença, ó, ele está bem mais para frente do que os outros. Daqui a pouco eu mostro os 7 lugares, tá? Você tem também aqui um apoio de braço, que é em couro, logicamente, com 2 porta-copos, incluindo aqueles ajustes nas laterais. Agora sim, falando sobre espaço interno, eu lembro a vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, ainda sobra esse espaço aqui atrás. Confesso, não é assim muita coisa, mas considerando que é um carro de 7 lugares, você precisa prejudicar um pouquinho aqui o espaço da segunda fileira, não tem jeito, tá? E lembrando, tem 1,92 de altura, então pensando por isso, o espaço interno é bem interessante. Eu até consigo entrar ali, embora mais apertado. E o espaço para a cabeça é esse aqui. Como a gente tem um teto solar panorâmico, não sobra muito espaço. Vocês podem ver que eu estou raspando aqui no teto. Mas não chega a ser claustrofóbico, tá? Eu consigo sentar um pouquinho mais deitado, inclusive inclinar o encosto ali dos bancos, onde eu fico um pouco mais confortável. Para um SUV desse porte poderia ser melhor, mas não é de todo ruim, então a altura para a cabeça eu classifico como mediana. Agora, eu, sendo um animal de grande porte, como dirijo um Anacleto, vocês querem ver eu entrando nos 2 assentos ali do porta-malas, né? Vou fazer esse sacrifício para vocês, espero que eu não trave a coluna. Para rebater os bancos nem é tão difícil, você puxa aqui, ó, e ele já desce o encosto e também já libera ali a parte de baixo. Então você somente empurra para cá. Eu acho que daria para ir até um pouco mais se o banco da frente estivesse mais para frente. Coloquei o banco do motorista um pouco mais para frente e eu consegui sim empurrar ainda mais esse banco aqui da segunda fileira. Eu vou entrar desse lado porque como são 2 bancos, na teoria fica mais fácil. Mas primeiro deixa eu mostrar aqui os detalhes para vocês, tá? O revestimento dos bancos é igual lá na frente. E a gente tem tapetes também aqui atrás, ó. Agora não são em borracha. Agora, meu Deus, como que eu vou entrar aqui? Eu acho que eu vou ter que me jogar lá dentro. Vamos ver. Ai. Ui. Nossa Senhora. Ai. E o medo de rasgar a calça. Meu Deus, como é desconfortável aqui. Jesus amado. Olha, tá difícil. Aqui a gente pode ver que dá para regular também o encosto aqui, ó, da última fileira. Lógico que vai prejudicar um pouco o espaço do porta-malas. Melhorou um pouquinho. Mas, meu Deus, eu não sou feito para isso, não. Pelo menos a gente tem uma visão mais ampla aqui do teto solar. Ó, a gente pode ver que o meu joelho fica bem mais para frente do limite do banco. Então não vou conseguir nem fechá-lo aqui, mas eu já vou tentar fazer isso para vocês. Bom, antes de mexer, vamos falar que a gente tem aqui um porta-objetos, como se fosse um porta-celulares, um porta-garrafas aqui desse lado e uma tomadinha USB do tipo A aqui para trás. Do lado esquerdo também um porta-garrafas com esse espécie de porta-celular, alguma coisa assim, mas faltou o USB.
pelo menos tem uma iluminação aqui para os bancos traseiros. Já deveria ser em LED, mas melhor que nada. E a gente percebe que você fica mais alto aqui atrás, tá? Você senta mais alto. Vamos tentar fechar aqui, ó. Meu Deus, vai pegar meu pé isso aqui, ó. Olha, não consigo travar. Vocês podem ver, né? Ó, pega no meu joelho, não dá para travar. Se empurrar o banco mais ali para frente, eu precisaria da ajuda de alguém, mas eu acho que ele até chega a travar. Ó, travei. Meu Deus, mas travei até minha perna, inclusive. Tá machucando meu joelho. Olha, não é para adultos, tá? Muito menos um gordo de 1,92 de altura. Mas para crianças serve, tá? Você pode, inclusive, perceber que o espaço aqui para a última fileira de bancos, a terceira fileira, é um pouco melhor do que lá no Volkswagen Tiguan. A diferença não é imensa, mas aqui ainda leva um pouco de vantagem. Agora, para sair daqui... Nossa, eu vou acabar travando a perna aqui, alguma coisa. Nossa, eu tenho que sair de ré. Ai, meu Deus. Ai... Nossa, quase deu cãibra. Não é fácil. Agora, para voltar ao banco aqui é bem simples. Vamos falar agora sobre as capacidades do porta-malas. Você pode fazer esse movimento aqui de chute, vamos ver se eu vou conseguir. Não deu certo, tá? Mas tem um movimento de chute ali para abrir a tampa. Você pode clicar por aqui também, ou então clicar o botão interno ou na chave que você consegue abrir ou fechar. Vamos começar já falando sobre a capacidade. Dessa forma que vocês estão vendo aqui, ou seja, são 7 lugares, a gente tem 233 litros nesse espaço aqui atrás. É um dos maiores da categoria, inclusive. Agora, a Jeep não especifica se são litros líquidos ou se é NVDA, aquele com bloquinhos. O legal, já deixa eu mostrar para vocês, é que ainda sobra um espacinho aqui, ó. Aqui você tem o tampão do porta-malas, então quando você tira a cobertura ali, você tem um lugar para guardar, isso é muito legal. E aqui embaixo ó, ainda tem um espaço bem considerável para você guardar mais algumas coisas, assim como esses pequenos nichos aqui laterais. Agora vamos supor, eu não quero 7 lugares, eu quero só 6. Então a gente consegue abaixar esse banco e ficar com mais espaço. Dessa forma aqui, com 6 lugares, agora a capacidade vai para 448 litros, então já sobe bem mais. Se a gente abaixar também esse aqui, ó, abaixamos agora a capacidade sobe para 661 litros. Tem mais configurações, deixa eu mostrar para vocês. Se você deixar o porta-malas assim, ou seja, com 4 lugares, você tem então 736 litros, mas não para por aí. Ainda tem essa outra opção que é deixar o carro somente com 2 lugares. E aí vai para 1.760 litros, porém essa capacidade considera até o teto, tá pessoal? O piso ele fica praticamente plano. Se você arrumar os apoios de cabeça lá na frente, eu acho que ele vai ficar bem plano. Então você consegue, por exemplo, colocar um colchão aqui atrás e dormir numa ocasião de emergência ou algo nesse sentido. Agora, para um efeito de comparação, o Volkswagen Tiguan Allspace ele possui 216 litros com 7 lugares e 686 litros com 5 lugares. Isso na medição VDA, ou seja, aquela com bloquinhos. Imagino que aqui no Commander seja litros líquidos, então se for nesse caso, provavelmente o Tiguan sai na vantagem. O Caoa Chery Tiggo 8 na versão híbrida tem 193 litros com 7 lugares e 889 litros com 5 lugares. Mas esses 889 provavelmente consideram também até o teto e muito possivelmente em litros líquidos. Assim, com 5 lugares, a gente percebe então ganchinhos ali nas laterais que servem para você amarrar algumas coisas. 2 iluminações, porém não são em LED. Aqui é o botão para você fechar o porta-malas. Tem um ganchinho aqui para você pendurar alguma coisa. E aqui tem uma tomada 12 volts. Eu não vou colocar o tampão aqui porque dá um pouco de trabalho, mas vou colocar uma foto aí para vocês como fica com o tampão. Lembrando que o step desse carro fica ali na parte de baixo, já que não caberia aqui dentro. Só as ferramentas que ficam aqui embaixo, ó. Vamos aqui para o nosso test drive com o Jeep Commander Overland Diesel. Já adianto para vocês que esse volante tem um couro, na minha opinião, de boa qualidade, mas eu acho ele bem grande, né? Então, para condições mais esportivas, por exemplo, aliás, conduções também, né? Você se perde um pouco aqui no movimento do volante. Poderia ser um pouquinho menor, embora o carro em si seja grande. Agora, falando sobre a leveza da direção, eu acho ela consideravelmente leve aqui na cidade. Não excessivamente, tá? Você ainda tem uma certa firmeza, o que eu acho um ponto positivo para que você sinta o carro um pouco mais na sua mão. Quem nos acompanha sabe bem que aqui é o momento da gente testar a dinâmica do carro. Não tem modo esporte, então isso também não influencia na direção, por exemplo, mas vamos descer aqui mais rápido.
Ui. A gente pode perceber que, pessoal, a dinâmica ela é mediana, tá? Porque esse carro, ó, ele é bem grandão, então ele demora um pouco mais para a traseira acompanhar, por exemplo. Você percebe que você está como se fosse um ônibus, sabe? Você sente que é um carro bem comprido, que é um carro grande. Lá no Tiguan você tem mais uma percepção de um sedã, né? De um automóvel mais baixo. Aqui não, você sente que é um carro grandão e um pouco mais alto. Mas a dinâmica não é ruim, tá? Eu vou dizer que ela é intermediária. Vamos passar aqui na valeta, ó. Passei a 7 km por hora, o carro passa muito bem por esses obstáculos, até porque ele é 4x4, o diesel tem um ângulo de ataque ele melhor, né? Também um vão livre melhor, então você não vai ter problemas em relação a isso, mesmo em um off-road um pouco mais pesado. Vamos falar um pouquinho agora sobre isolamento acústico. Sobre o barulho de motorização você escuta bastante porque é um carro diesel, então mesmo tendo a manta acústica ali abaixo do capô, não tem jeito, você vai ouvir ele trabalhando. Eu particularmente, no caso do motor a diesel, eu até gosto. Agora sobre os barulhos externos, aqui na cidade eu acho que ele filtra relativamente bem. Agora na estrada não muito, tá? Entra mais barulho de vento do que eu acho que deveria para um carro de 315 mil reais. Até aqui na cidade entra um pouco mais de barulhos externos, então eu vou considerar o isolamento acústico mediano. Ele não é exatamente ruim. Vamos fazer o nosso teste de desempenho saindo aqui, ó. Saída até que é boa, viu? Não é impressionante, mas até que é boa. 80, 90, 100, 110 e 120. Lembrando que eu desliguei aqui o controle de tração e estabilidade, embora ele ligue novamente depois em alta velocidade, tá? Ele só vai ficar um pouco mais permissivo. Só que o ar-condicionado eu deixei ativo, tá? Para simular realmente uma condição um pouco mais real. E a gente sabe que o ar-condicionado rouba um pouco de potência da motorização. Posso dizer que o desempenho para um motor diesel e tudo mais é bom. Agora, de modo geral, para um carro desse valor, eu considero como mediano. Até porque a gente tem a versão, por exemplo, 2.0 turbo a gasolina desse Commander. Aquela sim tem um desempenho como um ponto muito positivo, já que anda demais. Então essa aqui não que seja ruim, tá longe disso. Mas eu também estou sozinho dentro do carro. Você colocando 7 passageiros mais bagagem, você já vai sofrer um pouquinho mais, tá? Não muito, mas vai. Então posso dizer que o diferencial mesmo em desempenho fica na versão a gasolina, a 2.0 turbo, né? Aqui no diesel é mais para mediana. Agora falando um pouquinho sobre como é dirigir aqui o Jeep Commander Overland, eu gosto bastante desse conjunto mecânico. Às vezes você percebe que ele demora um pouco para trocar de marcha, talvez por ter muitas relações. Às vezes você está numa subida leve e você percebe que ele fica mantendo aquela marcha enquanto ele já poderia passar para uma marcha seguinte. Mas não chega de fato a incomodar, tá? Se você pisar um pouquinho mais forte no pedal, ele vai fazer essa mudança de marcha. E mais uma vez vou fazer aquela comparação com o Tiguan Space. Ele é bem mais gostoso de dirigir. Porém, você acostuma aqui com o Commander, tá? No começo, como eu deixei o Tiguan e peguei esse carro, eu senti uma diferença um pouco maior. Não que ele seja ruim de dirigir, ele até é gostosinho, mas não tem aquele prazer de fato. Mesmo que não tenha pretensões esportivas, o Tiguan R-Line, por exemplo, para quem dirige de forma um pouco mais apimentada, para quem gosta mais de carro, ele é muito mais prazeroso de conduzir. Você senta um pouco mais baixo, aqui mesmo com o banco no máximo para baixo ele ainda é um pouco alto, justamente para te dar aquela sensação de SUV. E como eu disse, aqui você percebe, parece que você está num ônibus, que o carro é mais comprido. Lá no Tiguan não, você parece estar mais num hatch ou num sedã. Não que seja igual, tá? Mas se aproxima mais. O fato de dirigibilidade, de prazer ao dirigir, o Tiguan ainda vence em relação ao Commander. Para falar um pouco mais sobre desempenho, vamos fazer uma retomada de 30. Ó, pé no fundo. Demorou um pouquinho para reduzir, mas depois ele vai bem, né? Ó, e vai bem mesmo, ó. 80 e 90. Vocês viram que é uma aceleração rápida, né? Pelo menos aqui na cidade, e partindo assim de velocidades mais baixas, eu achei o desempenho bem interessante. Agora vamos fazer um teste dando meio pedal mais ou menos, ó. Ó como ele também desenvolve bem. Então, em relação ao motor 2.0 turbo diesel que você tinha anteriormente, o Commander com esse motor 2.2 evoluiu e muito, tá? Tanto em quesito consumo, o que já não era assim muito ruim, mas principalmente no quesito desempenho, que antes
era bem complicado, viu? Antes o Commander Diesel era bem manco. Agora vamos falar sobre suspensão, ó. Primeiro a gente repara que nesses desníveis faz bastante barulho aqui no console, né? Minha perna fica encostando aqui e tem muito barulho de plástico, inclusive no apoio de braço. Agora sobre o conforto da suspensão, ó, é um carro confortável, mas os bancos são um pouco mais duros, o que me incomoda um pouco. De novo, o Tiguan é mais macio nos bancos e até mesmo na suspensão. Esse aqui, quando você passa por um desnível mais alto, você vê que ele é um pouco mais sólido. O Tiguan, por incrível que pareça, porque Volkswagen geralmente é mais durinho, você tem uma suspensão mais macia, mais agradável para passar por essas ruas esburacadas. Então eu esperava um pouquinho mais de conforto aqui no Commander. Vou considerar como um ponto positivo, mas daria até para dizer que é mediano, tá? Mas e aí, será que vale a pena ou não você levar para casa essa versão Overland Diesel do Jeep Commander? Como pontos positivos eu posso citar espaço interno, porta-malas, acabamento, embora faça alguns barulhos, o consumo sem sombra de dúvidas, central multimídia, conforto, iluminação traseira, sistema de som, a autonomia e também o motor a diesel, porque pouquíssimos concorrentes nessa faixa de preço possuem esse tipo de motorização. Pontos medianos, a gente encontra aqui o desempenho, a dinâmica, a iluminação dianteira, a segurança, também não é ruim, mas poderia ser melhor, o prazer ao dirigir, a lista de equipamentos e o isolamento acústico. Pontos negativos, painel de instrumentos e as assistências à condução. Agora alguns equipamentos que eu senti falta: câmeras 360 graus, iluminação interna em LED, aquela iluminação no teto, né? Também modos de condução, aquecimento e resfriamento dos bancos, iluminação ambiente colorida, faróis inteligentes ou com pelo menos projetor, frenagem automática em manobras, fechamento automático do teto solar e também aquela função tilt down que abaixa o espelho direito quando você engata ré. Agora teremos que comparar o Commander com seus rivais mais próximos para entender se ele vale a pena ou não. E a gente não tem muitos, mas a gente pode citar, por exemplo, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro na versão de 7 lugares, 1.5 turbo híbrida plug-in por R$270 mil. Tem também o Volkswagen Tiguan Allspace de 7 lugares, na versão 2.0 turbo automática por 306. Também o Mitsubishi Pajero Sport na versão de entrada HPE, 7 lugares já, 2.4 diesel 4x4 automático por 356 mil, já fica mais caro. Mercedes-Benz GLB 220 Progressive, 7 lugares 2.0 turbo Formatic, ou seja 4x4, 370 mil reais. Agora só para um efeito de comparação, vou citar aqui o Chevrolet Trailblazer High Country, também 7 lugares, 2.8 diesel 4x4 automático por 412 mil reais. Assim como, por exemplo, o Toyota SW4 Platinum, 7 lugares, 2.8 diesel 4x4 automático, que custa 419 mil reais. O preço do Commander é alto, de fato, mas por esse preço, vocês podem ver que a tração 4x4 e o motor a diesel são bons destaques para esse carro. Porém, para um carro de 315 mil reais, eu acho que ele fica devendo mais equipamentos de luxo, assim como a gente encontra lá no Tiguan Allspace, por exemplo. Posso dizer que se você precisa de motor diesel e tração 4x4, vale a pena comprar o Commander, mas desde que você consiga uma boa negociação na concessionária, porque adianto para vocês que a linha 2026 está bem próxima de chegar aqui no mercado brasileiro com novidades, então essas unidades 25 provavelmente você vai conseguir com um desconto bem grande. Se duvidar, assim que a gente publicar esse vídeo já vai até ter a linha 2026 nas concessionárias. Agora, se for para pegar esse carro pelo preço de tabela dele, de 315 mil reais, eu acho esse valor muito alto. Então, nesse caso, eu esperaria o 2026 que virá com novidades.